Olá, centelistas, tudo bem? Vamos continuar o Evangelho segundo o Espiritismo? Nós seguimos pelo capítulo 5, Bem-aventurados aflitos. E hoje nós temos alguns subitens para tratar. O primeiro é a perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Aqui está chamando a atenção, nos lembrando que nós, quando vemos a vida com os nossos olhos, essa visão é limitada por aquilo que nós conseguimos observar aqui dentro da materialidade, né? E isso é muito pouco em relação ao todo, né? Ao todo das nossas vidas, das nossas histórias. Aqui a nossa consciência está adstrita ao momento presente. Então, eles chamam a atenção aqui que quando há essas mortes prematuras, né? Em que pese nós vejamos com nossos olhos, né? Nossa, mas era tão jovem, nossa, tinha vida pela frente, nossa, mas tinha tanto o que fazer. Então aqui eles chamam a atenção para a gente tomar cuidado com essa percepção, porque ela não condiz com a visão inteira daquela encarnação, né? Que muitos desses seres que retornam à Terra e retornam à pátria espiritual rapidamente, isso é feito em benefício deles mesmos, né? Para uma restauração de um perispírito, para uma missão específica naquela família onde nasceram. Nós não temos a visão do todo. Por isso é importante a gente não esquecer sobre esse aspecto dos atributos de Deus. Senão a gente pode cair numa visão humana muito restrita sobre justiça. E nós, com certeza absoluta, iremos errar sobre a nossa ótica. Não por maldade, mas por incapacidade mesmo de ver o todo. Ainda enquanto espíritos imperfeitos que somos, não temos essa capacidade. Talvez mais para frente, enquanto espíritos puros, provavelmente nós vamos ter habilidades e capacidades infinitamente maiores. Mas nós ainda estamos no começo da jornada. Aí ele vai dizendo aqui, né? Se fosse um homem de bem, teria morrido. Aí ele vai dizendo aqui. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Ao dizerem isso, até podem estar com a razão. Muitas vezes Deus dá a um espírito de pouco progresso uma prova mais longa do que daria para um mais evoluído. Uma pessoa boa pode receber como recompensa por seus méritos o benefício de uma prova mais curta. De qualquer forma, ao dizerem se fosse um homem bom teria morrido, estão ofendendo a Deus. Olha a explicação dos espíritos. Se morrer um homem bom cujo vizinho é um homem mau, todos dizem, seria melhor que tivesse morrido um homem mau. Acontece que estão julgando de forma errada, pois aquele que partiu acabou sua tarefa. E aquele que ficou, talvez ainda nem tenha começado. Interessante, né? O que diriam de um prisioneiro que, tendo cumprido sua pena, ainda permanecesse preso? Uma injustiça, né? E se fosse dada a liberdade a alguém que ainda não terminou de cumprir sua pena? Também uma injustiça. Todos sabem que a verdadeira liberdade para o espírito consiste no rompimento dos laços que prendem ao corpo físico, e que, enquanto estiverem na terra, resgatando dívidas, estarão em cativeiro. Habituem-se a não julgar aquilo que não podem compreender, pois a grande virtude está no equilíbrio, e acreditem que Deus é sempre justo em todas as coisas que faz. Aí ele vai seguindo aqui, tormentos voluntários. Aí ele vai dizendo, né? A verdadeira felicidade não existe na Terra. Claro, porque a verdadeira felicidade é ser perfeito. Perfeito como? Como Jesus, ou seja, ser um espírito puro. Então não dá para ser na Terra hoje, né? Que a Terra ainda é expiação e prova, caminhando para regenerado, né? Então, para sermos verdadeiramente felizes, precisamos já ter galgado toda a sabedoria, conquistado, né? Toda a sabedoria, todo o amor, toda a compreensão. Aí sim seremos verdadeiramente felizes. É o que a gente acha que é felicidade aqui, na realidade, muitas vezes é a nossa derrocata, né?
Aí ele vai dizendo aqui, olha que interessante. A felicidade deve ser procurada nas realizações da alma, que são uma antecipação dos prazeres celestes imperecíveis, ou seja, paz no coração. Eu digo sempre, para mim, felicidade é ter paz. Acho que é o mais próximo da felicidade que a gente consegue chegar nesse plano. Criar de propósito tormentos voluntários só traz mais dificuldade. Então ele vai dizendo aqui, inveja, ciúme, esses, como é que eu posso dizer, defeitos, né? Quando a gente não busca nos conhecer e desenvolver qualidades, a gente acaba sendo levado pelos nossos defeitos. Vou chamar de defeito. E todos esses defeitos nos dificultam a vida. Porque a gente vai criando aflição onde não tinha, ou seja, vamos criando dor. Se a gente está sempre se comparando ao outro, sempre vendo o copo meio vazio, sempre na vibração do porque eu, em vez de para que eu, meu copo está meio cheio, em vez de fazer esse trabalho de um ponto de vista de abundância dentro do que se tem, do que se é, né? Você acaba causando, né, uma aflição para a sua encarnação que muitas vezes leva uma encarnação toda perdida, né? Perdida no sentido de evolução, porque se apega naquilo que falta, em vez de dar graças àquilo que se tem. E aqui ele fala uma coisa muito interessante, ele vai dizendo assim, olha, às vezes o que vocês acham que é felicidade no mundo, na realidade vai trazer infelicidade. Então ele vai dizendo aqui um exemplo, né? A pessoa de repente consegue, sei lá, ganha na loteria. Aí a gente vai ficar feliz, né? Vai dizer, pô, agora eu tô rico, vou fazer um monte de coisa, tá bom. E nisso se perde na encarnação. Aí perde totalmente o foco da missão. Um exemplo, né? Claro, você pode ganhar na loteria e fazer bom uso, né? Mas se perde completamente na missão, se perde nos relacionamentos, nas coisas que veio efetivamente fazer aqui. Então, parece bom, na visão do ser humano materializado que está aqui, é bom, não é? Mas dá uma chance maior de desviar daquelas coisas que nos comprometemos no plano espiritual para a nossa encarnação. Então ele vai dizer assim, um acontecimento feliz que depois trará consequências desastrosas é pior do que o acontecimento que inicialmente causa grande desgosto, mas que depois acaba produzindo um bem. Para julgar um fato, é preciso ver as suas consequências. Aí ele vai dizendo, a infelicidade real se manifesta quando esquecemos nossa missão na Terra e a substituímos pelos prazeres passageiros. Está certo? É isso aí. Por hoje é só, pessoal. Um abraço. Até a próxima.